Bem, gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, especialmente por estar aqui com vocês, né? Eu me revejo em vocês. Se bem que no nosso tempo a gente não tinha essa oportunidade, né? De passar por uma escola antes. Mas, de qualquer forma, eu me vejo em vocês quando eu adivinho, né? As emoções, a ansiedade, a alegria, as perspectivas, né? Os sonhos de cada um de vocês ingressando nessa carreira que é tão bonita, tão difícil, né? Tão desafiadora. O ministro Carlos Alberto me fez lembrar mais uma vez, quando me lembro disso, de uma passagem, de uma conversa que meu ex-cunhado, não é mais cunhado, porque se separou da minha irmã, mas eu tive com ele essa conversa. Ele me contava o seguinte, que ele era publicitário. Ele me contava que um dia um fabricante de chocolates de uma pequena fábrica no interior contratou a agência dele. E eles, então, a primeira coisa que eles fazem, os publicitários fazem quando isso acontece, é experimentar o produto. Ele, então, foi experimentar o produto e achou aquele chocolate horrível, o pior chocolate que ele tinha comido na vida. E aquele fabricante, ele conseguia vender chocolate, a coisa estava indo, mas ele estava querendo expandir, vender mais e tal. Então ele virou-se para o empresário e falou assim: olha, a primeira coisa que você deve fazer, antes mesmo que eu faça propaganda, o plano de propaganda, a primeira coisa é você mudar a composição desse chocolate. Esse chocolate é uma droga. Mas o velho era um velho muito ranzinza e teimoso e tal. Ele falou: não, eu vou continuar, eu gosto do meu chocolate, vem dando certo, eu vou continuar com o meu chocolate. E eles, talvez até por espírito de porco, né, ou de vingança, o que eles fizeram? Fizeram uma campanha publicitária que, segundo ele, foi uma das melhores que a agência tinha feito. Resultado: no primeiro mês, nos primeiros 2 ou 3 meses, a produção da fábrica foi toda esgotada, se esgotou em pouquíssimo tempo, e o pessoal trabalhando, fazendo hora extra e tal, um sucesso total. Depois de 2 ou 3 meses, a fábrica quebrou, porque já então toda a população da cidade já tinha experimentado o chocolate, né? E todos já tinham anunciado para os outros como era ruim o chocolate. Moral da história: quando o produto não é tão bom quanto parece, a propaganda às vezes dá mau resultado. Então eu espero que vocês não tenham ficado impressionados com o que disse o ministro Carlos Alberto, para que eu não corra o risco de passar por um mau chocolate. Bem, gente, eu não vou me atrever a falar de direito para vocês. Eu vou falar o menos possível de direito, porque eu sei que vocês estão afiados como estão aí no concurso e tal, sabem certamente muito mais do direito propriamente do que eu, do que nós todos talvez, né? Vocês não, né? Mas especialmente eu aqui, que enfim, que já mais ou menos de pendurei as chuteiras, né? Eu vou passar pelo direito, mas tentando sensibilizá-los, né? Ou fazê-los pensar, ou fazer com que vocês mesmos me ajudem a pensar sobre esse tema mesmo, né? Sobre a discriminação, né? Por que isso acontece? O que isso significa? Tá bem? No meio, provavelmente, a gente vai ouvir uma música para temperar a fala. Bem, vou começar do começo, né? O que é discriminação? Eu vou, na verdade, tomar por base uma espécie de manual da OIT, muito interessante, que eu até recomendo para vocês,
chamado La Hora de la Igualdad en el Trabajo. Muita coisa do que eu vou falar, eu tirei dessa espécie de manual. Como eu disse, merece ser lido. Esse manual, na verdade, ele saiu tendo como ponto de partida aquela declaração da OIT sobre os princípios fundamentais do direito do trabalho. Então, esse manual, ele enfoca um dos princípios, que é exatamente o princípio da igualdade. Pois bem, o que é discriminação segundo a própria OIT? Né? Seria qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades e de tratamento no emprego e na ocupação. Essa definição, né, nos faz ver que, no primeiro passo, que basta o efeito para que uma prática seja considerada discriminatória. Não é necessária a intenção, né? Nós todos sabemos. Né? Discriminação pode ser direta e pode ser também indireta. Né? Sendo indireta, na verdade, ela dispensa, especialmente nesse caso, né, ela dispensa completamente a intenção. Eu acredito que todos vocês já estudaram isso, já ouviram falar, né, da discriminação indireta, como nasceu, não é, gente? Sim? Não, seria direta ou indireta. Essa ideia, então, rapidamente aqui, essa ideia da discriminação indireta surgiu nos Estados Unidos, há um tempo atrás, a partir de um caso envolvendo um concurso para policiais. Uma das exigências desse concurso era de que aqueles policiais tivessem mais de 1,70 m. Parece que esse foi o primeiro caso, teve outro parecido também. Então, a consequência dessa exigência foi de que todos os filhos dos latino-americanos, todos os cucarachos, se sentissem preteridos, porque quase todos tinham menos de 1,70 m. Então, uma regra igualitária, imparcial, neutra, acabou afetando, né, um segmento importante da população. Eles, então, entraram na justiça, e a justiça americana acabou concluindo que isso deveria ser evitado, teria de ser evitado. E nasceu, então, ali essa ideia, né, e que hoje é pacífica, em sede da OIT, e vem sendo tratada sempre dessa forma hegemônica, sem ninguém contesta, enfim. Bom, essa definição também nos permite concluir que o que importa para a OIT é a igualdade de oportunidades, é o ponto de partida. Todos têm de estar na mesma posição, ou poderão, ou terão o direito de estar na mesma posição para enfrentar a concorrência do outro. Isso é o que basta. Isso é o suficiente. Nós sabemos que isso é muito complicado, né? Vejam vocês, uma pequena estatística que eu peguei aqui. Apenas 26% dos brasileiros conseguem ler, reproduzir e entender um texto simples. Os chamados alfabetizados funcionais são pouquíssimos. Como fazer com que eles estejam no mesmo ponto de partida? Uma outra consequência dessa definição é que a gente observa que essa questão da discriminação obedece a uma lógica um tanto ou quanto diferente da lógica que marca o direito do trabalho. Nós sabemos que no direito do trabalho, a tônica é colocar obstáculos à ação patronal, ao patrão, né? É controlar o patrão para permitir que os trabalhadores tenham uma certa compensação. Não é superioridade jurídica para compensar inferioridade econômica, né? Na frase conhecida do Folk, não é isso? Agora, já no caso da proteção contra as discriminações,
O que é que a gente tem? É claro que são regras que o patrão tem de seguir, né? São regras que se dirigem também ao patrão. Mas o que se tem como padrão de comparação não é o patrão em face do empregado, é um outro empregado em face daquele. Então, nesse sentido, a regra é até meio civilista, né? Ela quer simplesmente que as pessoas sejam tratadas de uma forma igual. E pessoas iguais nesse sentido de serem trabalhadores, serem empregadas. E, por fim, uma última consequência dessa definição é de que a gente percebe que ela se dirige não só aos empregados, mas a todos os trabalhadores, na verdade até empregadores, a todos os que estão ocupados. A todos eles se aplicam essas regras da OIT. Inclusive no mercado informal, né? É interessante a gente observar que há sempre uma ligação entre o mercado formal e o informal. Há pouco tempo, um economista da Unicamp me dizia que ele estava construindo uma tese segundo a qual tudo que acontece de novo no mercado formal repercute no informal. Por exemplo, se a jornada se reduz no mercado formal, ela tende a se reduzir no mercado informal. Se vem um novo salário mínimo no mercado formal, os salários aumentam no mercado informal. Interessante isso, né? Essa ligação que a gente, às vezes, não pressente. Pois bem, dando um passo adiante, né, dessa definição, é interessante a gente observar que a discriminação, ela opera de uma forma diferente, segundo o ambiente. É uma coisa óbvia, né? Mas tocando mais uma vez na questão do mercado informal. Há um tempo atrás, eu estava dando uma aula para uns procuradores do Rio de Janeiro, e eu resolvi, meio loucamente, repetir uma experiência que eu já tinha feito na Faculdade de Direito, da UFMG. Qual era a experiência? Qual foi a experiência? Eu, no intervalo do almoço, eu desci à rua, catei um engraxate, levei esse engraxate, depois de uma certa dificuldade burocrática, eu consegui fazer entrar esse engraxate na sede do Ministério Público, era o federal, nem era do trabalho propriamente, e o engraxate prestou um depoimento sobre a vida dele. Foi uma coisa emocionante. Mas esse engraxate, que se chamava Sérgio, parecia um personagem quase um personagem de um filme de terror. Era um sujeito feio, maltrapilho, não tinha 2 ou 3 dentes na frente, na boca, tremia como uma vara verde, quer dizer, não tanto, mas em pânico, porque o ambiente era completamente agressivo a ele, né? E esse engraxate era engraxate, né? Ganhava vida como engraxate. Eu pergunto, esse engraxate conseguiria emprego em outro lugar, no mercado formal? Provavelmente não. Bastaria a falta de dentes para impedir que ele tivesse acesso a esse mercado. Fora a sujeira, fora os trajes, né? Então, talvez a gente possa concluir que no mercado informal, as discriminações sejam menores do que no mercado formal. Porque o mercado informal, ele está mais próximo dos outros discriminados, dos negros, né? Dos maltrapilhos. E eles, então, entendem melhor os que são, nesse sentido, iguais a eles. Bem, quando a gente fala em discriminação, a gente pensa sempre nessas figuras, né? No negro, na mulher, no índio, no portador de deficiência. Mas, na verdade, talvez a gente possa dizer que existam 2 modos de discriminar.
A gente pode discriminar, ferindo as regras da nossa sociedade, do nosso sistema, como a gente pode discriminar com as próprias regras. A gente pode, na verdade, discriminar minorias e pode também discriminar maiorias. Vamos pensar num jogo de baralho. Quando eu era jornalista, eu tinha mais tempo de folga e a cabeça funcionava de outro jeito. Eu sei que todos os meus fins de semana eu passava jogando buraco. Entre os jogadores que eu enfrentava, né, havia um que se chamava Nelson Jacaré. Era um pedreiro, analfabeto. Talvez tenha sido a pessoa mais inteligente que eu já encontrei. E um jogador de buraco, mas fantástico. Não era desse buraquinho normal, não, é um buraco mais elaborado. É o buracão. E eu, às vezes, jogava partida assim de mano, eu contra o Nelson Jacaré. De vez em quando, ele me deixava ganhar. Mas eu aprendi muito com ele. No final, eu estava chegando perto dele, eu acho. Pois bem, vamos imaginar que o Nelson Jacaré estivesse numa mesa com várias pessoas, né? E alguém se recusasse a dar cartas a ele, dizendo: você é um negro. É claro que essa discriminação seria visível, patente, nos chocaria, né? E como choca o direito, né? O direito reage contra esse tipo de discriminação, né? É a discriminação que a OIT trata, né? Cuida, que a nossa lei procura minimizar. Mas vamos pensar numa outra situação. Eu também me lembro de um outro caso que aconteceu comigo. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, eu era juiz. Um dia, sentam-se à mesa reclamante e reclamado. Eu abro o processo, o reclamado, sabem qual que era a denominação do reclamado? Cassino de Poços de Caldas. É um cassino clandestino. E o dono do cassino estava ali, e do outro lado, um croupier. Acabaram fazendo um acordo. Pois bem, vamos pensar num cassino. Eu estou num cassino, entro no cassino, jogo na roleta. Eu posso ganhar uma ou duas vezes, mas fatalmente, ao longo do tempo, o cassino ganhará de mim. A diferença entre as duas situações, né, é de que numa eu feri as regras igualitárias do jogo, na outra, o problema está no próprio jogo. É o jogo. Pois bem, essas discriminações que estão no jogo são as discriminações que afetam as massas, as maiorias. É a discriminação que impede que eu, sendo filho de um pedreiro, me torne engenheiro, a não ser se acontecerem várias circunstâncias favoráveis, né? Mas normalmente não será assim. É discriminação que faz com que o filho do meu patrão já tenha um carro e eu tenha só uma bicicleta com 50 ou 60 anos de idade. Essa discriminação não é de minorias, é de maiorias, e ela está em todos os lugares. Ela está aqui, né? Onde só nós entramos. Ela está nas nossas casas, na minha casa, onde eu tenho uma empregada doméstica, que se chama Rita. Ela está no próprio coração das pessoas, no coração da Rita. Eu já chamei ela várias vezes para almoçar com a gente. Ela não se senta na mesa, não quer se sentar na mesa, não se sente bem sentando-se na mesa. A discriminação que está no jogo, ela talvez seja ocultada pelas outras discriminações menores. A que está no jogo não é falada, não é descrita, porque ela tem a ver com o próprio sistema em que a gente vive. E se a gente contestá-la, a gente estará contestando o próprio sistema, né? Então, as pequenas discriminações, ou não são pequenas em termos de importância, mas as discriminações menores, né, servem talvez para ocultar essas maiores. Não sei se vocês concordam comigo. Será que concordam?
Uma professora italiana, amiga minha, veio aqui há um tempo atrás no Brasil, e estava me contando que os ricos italianos, os milionários, estavam comendo nos restaurantes chiquíssimos, estavam pedindo risoto com ouro e bebendo também champanhe com ouro, de certo modo superando aquele problema, aquele dilema do famoso rei Midas, né? Que morreu de inanição, né? Tudo que ele tocava virava ouro, ele não conseguia comer, né? Esses conseguem comer. E a gente sabe que são os discriminados, em termos massivos, né? Os que mais sofrem com as crises, né? Desemprego, com problemas climáticos, né? Serão fatalmente os que irão primeiro sofrer com as mudanças anunciadas para o nosso planeta, né? Catastróficas. Bom, mais umas observações genéricas. Às vezes a discriminação é mais ou menos, digamos, dolosa, né? O empresário sabe que está discriminando, ele próprio tem preconceito com o chinês que ele contratou, manda o chinês embora, porque se encheu de ter um chinês na empresa dele, né? Pode acontecer isso, é claro, né? Mas pode também não acontecer. Pode ser que ele simplesmente se utilize do fato de que o chinês é chinês para pagar a ele um salário menor, porque o chinês, especialmente se for clandestino, né? O chinês clandestino sabe que é chinês clandestino e sabe que por ser chinês clandestino, outros empresários vão lhe pagar pouco. O empresário que o contrata sabe que ele sabe isso e se utiliza disso para oferecer pouco, mesmo que ele intimamente não tenha nada contra chinês clandestino. É o que a gente pode chamar de discriminação estratégica, cada vez mais comum hoje em dia, né? Você usa a discriminação racionalmente para diminuir os seus custos, aumentar os seus ganhos. Agora, a consequência disso pode ser um abaixamento das condições gerais de trabalho. Se na minha empresa eu tenho um chinês que ganha pouco por ser chinês, os salários dos outros vão também sofrer a influência disso. Eu provavelmente vou poder pagar menos também para os outros trabalhadores. Eu pressiono a taxa salarial para baixo. É o que aconteceu na Revolução Industrial, né? Quando, como a gente sabe, mulheres e crianças serviram como primeiro exército industrial da época, né? E fizeram abaixar os salários dos homens adultos. Mesma coisa. A propósito, hoje, a empresa moderna ou pós-moderna, né? Ela exige um perfil de trabalhadores perfil esse que enseja discriminações antes inexistentes ou pouco existentes. Eu tenho um amigo, um grande amigo, desde a infância, se chama Milton. Ele é um dos poucos diretores da Andrade Gutierrez. Eu digo poucos porque quase todos foram mandados embora, uns absorvendo os cargos dos outros, né? Ele conseguiu ficar entre os sobreviventes. Ele tinha 16 ou 17 anos, me lembro disso, o pai dele foi baleado, ficou paralítico e ele se tornou arrimo de família. E começou então a trabalhar nas lojas americanas. E se tornou, e começou, pouco a pouco, né, a tomar gosto pelo negócio. E resolveu fazer administração de empresas e entrou como estagiário nessa empresa, na Andrade Gutierrez, né? E hoje está se aposentando na Andrade Gutierrez. Um dia um filho dele, que aliás é até meu afilhado, perguntou para ele, falou para ele, anunciou para ele, falou: pai, eu já sei o que eu vou estudar. Ele falou: o quê? Administração de empresas, como você. Ele falou: uai, né, mineiramente, não, uai, mas o que você quer fazer com isso? Uai, eu quero administrar empresas. Você quer administrar empresas? Ele perguntou. Sim. Bom, se você quer administrar empresas, você não pode estudar administração de empresas. Você tem que estudar engenharia.
porque as empresas hoje exigem, ou querem, né, ou preferem, muito mais quem tem raciocínio matemático, abstrato, etc., tal, quem consiga rapidamente aprender, desaprender, reaprender, do que quem aprendeu uma coisa mais ou menos estável, sólida, né? E pode ter dificuldade de esquecer. E foi dito e feito. O menino dele fez engenharia e hoje é gerente, embora novinho, 20 e poucos anos, é gerente do Citibank, em Belo Horizonte. Isso nos remete a uma outra, me remete a uma outra lembrança. Eu li uma colocação num livro de um sociólogo muito interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte, que ele lembra que na mitologia grega, né, a gente tem história lá de Tebas, né, da Esfinge. Esfinge, metade gente, metade bicho, na porta de Tebas, ameaçando os visitantes, né, com um desafio. Ou você me decifra, ou eu te devoro, não era assim? Pois bem, hoje o que acontece? Há uma esfinge na porta de cada empresa. Ela diz para o empregado, decifra-me, ou eu te devoro. Esse decifra-me significa, seja criativo, invente coisas novas, especialmente processos novos, mais eficazes, mais efetivos, senão eu te devoro. Mas se o empregado cumpre o desafio, se ele decifra a esfinge, se ele inventa métodos mais ágeis de trabalho, o que pode acontecer? O que pode acontecer com ele? Perder o emprego. Ele pode perder o emprego, porque ele pode se tornar desnecessário, supérfluo. Então a esfinge diz também, decifra-me e eu te devoro. A gente pode dizer, talvez, que depois de a máquina ter imitado o homem, né? Ou ao lado disso, né? O homem tem de imitar a máquina para que ele consiga e permaneça no emprego, né? Não nesse sentido da criatividade, mas no sentido de ser sempre disponível, né? De não se cansar, de não adoecer, né? Por aí vai. Essa organização da empresa em rede, ela também viabiliza novas discriminações, porque na medida em que a empresa vai se segmentando, né, vai se terceirizando, mas ela vai se tornando invisível. Então, quando ela se localiza nas últimas malhas da rede, ela é pouco visível ao sindicato, à fiscalização, e isso, é claro, viabiliza mais discriminações. Esse novo modo de ser da empresa também traz à tona a discriminação do imigrante, do clandestino, né, sobre a qual a gente já dizia. Um autor coloca muito bem essa questão, dizendo o seguinte, que nesse mundo em que a gente vive, nós todos nos tornamos móveis. Na verdade, a empresa se torna móvel e nós que podemos nos movemos com a maior facilidade. Mas há um segmento cada vez maior de população que se imobiliza. Então, a mesma globalização que nos faz mover, ela imobiliza um monte de gente. E isso a gente vê hoje nos países europeus, especialmente nos Estados Unidos. O que acontece? Os vistos para a imigração, os vistos para turistas, inclusive, os vistos estão caindo. Na França mesmo já não se exige visto. Para os Estados Unidos dizem que está muito mais fácil obter um visto hoje do que antes, para viabilizar as andanças, os movimentos daqueles a quem o sistema interessa movimentar, para viabilizar os nossos movimentos, nós que somos turistas, que vamos gastar dinheiro, ou então os empresários, capitalistas, etc. e tal. Mas, na hora de entrar, de passar na alfândega,
surge a polícia, o policial, interrogando o sujeito, e aí o policial faz a seleção. Eu mesmo fui à França há pouco tempo visitar minha filha que mora lá, vive lá. Como no meu passaporte tinha um carimbo da Colômbia, eu tinha ido na Colômbia, o sujeito me pegou ali de um interrogatório sem fim. O que eu fui fazer na Colômbia? Eu fiquei pouco tempo na Colômbia. Por que pouco tempo na Colômbia, né? O que eu ia fazer na França? Onde mora minha filha? Com quem que era casada? Tudo, assim, uns 20 minutos de interrogatório. Um autor diz, com razão, que essa questão da política anti-imigração, e especialmente da postura da sociedade europeia contra a imigração, mostra que a imigração ela tem o que se pode chamar de função espelho. Os próprios partidos políticos de esquerda na Europa estão se posicionando, muitas vezes se posicionam, contra a imigração. Intelectuais de esquerda contra a imigração, fazendo o mesmo discurso da direita. E diz esse autor, na verdade, a imigração ela traz um efeito espelho, porque ela mostra, ela desvenda a sociedade como ela é. Quando a gente fala do imigrante clandestino, ou quando os europeus especialmente falam do imigrante clandestino, eles estão falando deles próprios, de si próprios, mostrando a face oculta, né, que a sociedade tem e que passava despercebida. Enfocando mais um ponto, mais além um pouquinho, a gente vê que a discriminação pode ser vertical ou horizontal. Aliás, é nesses termos que a OIT a trata. Ela pode dizer respeito a funções diferentes e pode também dizer respeito a salários diferentes. Pois bem, nós sabemos que nós temos a regra do salário igual para trabalho igual, né? A OIT também tem essa regra, mas é interessante observar que ela tem essa regra em outros termos. Numa das convenções que tratam da discriminação, não me lembro se é a 100 ou a 111, a regra é explicitada nos seguintes termos: o salário tem de ser igual para trabalho de igual valor. E esse igual valor não tem um sentido da nossa lei, do artigo 461. Igual valor significa um trabalho que valha mais ou menos a mesma coisa. Não importa se o trabalho é igual ou não é igual, se a função é idêntica ou não é idêntica, não importa nem se a função é análoga ou se não é análoga. Sendo de igual valor, deve haver o mesmo tratamento remuneratório. E é interessante que o Brasil ratificou essa convenção da OIT. Aliás, nem precisava ser ratificada, porque é uma daquelas que decorre daqueles princípios fundamentais. Mas eu pergunto, será que isso também não seria discriminatório? Eu comecei a pensar sobre isso. Será que não é discriminatório, se a gente for pensar mais a fundo, você pagar mais uma pessoa em razão de um certo trabalho do que menos uma outra pessoa? É uma coisa para a gente se pensar, né? Claro que isso não tem solução, né? Problemas insolúveis, né? Mas é interessante, né? Por que é que a gente acha assim, entende assim? Por que a gente admite isso? Que um trabalho intelectual valha menos do que um trabalho manual? O Catarino conta que no Nordeste era muito comum até pouco tempo as pessoas deixarem crescer as unhas, os mais endinheirados deixarem crescer as unhas, para mostrar que não faziam um trabalho manual. E na Idade Média, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, na Idade Média havia a figura do nobre envergonhado.
que era o nobre que tinha perdido o seu castelo, tinha entrado em crise, mas não podia trabalhar, pelo menos o trabalho manual, não podia, não sabia nenhum intelectual, não podia trabalhar, e a paróquia o sustentava, a sociedade o sustentava, achando aquilo muito certo, porque o nobre não poderia desempenhar trabalho manual, né? Mas não é interessante que a gente até hoje entenda que o trabalho manual vale a menos do que o intelectual? Por que será isso? Será que porque o intelectual tem mais a ver com, nos aproxima, bom, nos distancia mais do animal, né? Tem mais a ver com a nossa cabeça? Será que é isso? Será que é certo isso? É interessante, né? A gente... E mesmo que a gente, interessante, mesmo que a gente ache que é justo, é certo, um trabalho mais qualificado, mais intelectualizado, ser pago melhor do que um outro trabalho, do que um trabalho manual, né? Mesmo que a gente ache isso, entenda assim, é curioso, é interessante, é importante a gente observar que muitas vezes quem faz um trabalho manual, faz o trabalho manual porque não teve oportunidade de fazer o trabalho, de se preparar para o trabalho intelectual, né? Então a discriminação vem de fora da empresa. Então, na verdade, a regra que faz com que me obriga a pagar o mesmo salário para todos os trabalhadores manuais, ao mesmo tempo me permite pagar um salário maior para os trabalhadores intelectuais, ainda que aqueles trabalhadores intelectuais não tenham partido do mesmo ponto dos outros, eles partiram na frente, porque eles eram filhos de quem podia lhes pagar a escola, né? Coisa para a gente pensar, né? Quer dizer, os limites da discriminação, na verdade, ou a própria palavra, né? Tudo isso são coisas muito difusas e confusas. Vejam vocês, uma agência de modelos, vamos imaginar uma agência de modelos que só contrata moças bonitas. Aliás, eu li num livro muito interessante de direito do trabalho sobre discriminação, me esqueci o nome da autora, discriminação estética parece o nome do livro, algo assim, e é uma autora. Ela dizia o seguinte, que há um tempo atrás, aqui no Brasil, não sei aonde, houve um concurso para modelo. Parece que o nome desse concurso era Eu Quero Ser Gisele, o nome da reportagem sobre esse concurso. Eu sei que a proporção de candidatas vaga era 4 vezes maior, não, era 10 vezes maior do que o do vestibular de medicina da FUVEST. Acho que era 40 mil por vaga, uma coisa assim, louca. Mas vamos imaginar que uma agência de modelos, né, contrate jovens bonitas e descarte as feias. Haveria discriminação? Vocês diriam que haveria discriminação em termos jurídicos aí? Vocês diriam que não? Por que não? Por que não? Porque faz parte da própria natureza da coisa, né? Mas então vamos pensar numa companhia aérea, só para vocês verem como é que a coisa é difícil, né? Uma companhia aérea, a TAM vai contratar aeromoças. Você resolve contratar só bonitas, se é que já não está fazendo isso. Aí é discriminação? Mas eu não posso dizer que também no caso da TAM, o produto que eu estou vendendo não é só, único e exclusivamente, um bilhete de avião, mas um bilhete de avião com uma paisagem interna também bonita? Não posso? Eu não posso? Vocês veem que os limites são fluidos, não são fluidos? São fluidos. E se o padrão de beleza, então for, vamos voltar ao modelo, né? Agência de modelo. E se o padrão de beleza, vocês acham que no caso da agência de modelos não haveria dúvidas que não é discriminação, né? Vamos imaginar que o padrão de beleza de uma determinada região do país ou determinado país do mundo seja também a cor da pele. Aí haveria discriminação? Qual a diferença? Vejam vocês como é que a coisa é fluida, né?
boticário, nesse caso aí, a legislação sobre contratação, se exigir pessoas públicas para vender o produto, mas... Pois é, porque na verdade você está vendendo várias coisas, né? Quando você vende um produto, você vende várias coisas embutidas no produto, né? Por exemplo, até há pouco tempo atrás, quando a propaganda de cigarro era possível, né? Quando você fumava um Marlboro, você também estava comprando aí a imagem de um cara assim, sujeito, sei lá, meio selvagem, né? Rebelde, e tal. E que, no mínimo, sabia andar a cavalo, né? Pelo menos isso, né? Então, se você for por aí, seria o mesmo caso da agência de modelo, né? É claro que não é bom pensar como eu estou pensando, né? O melhor é a gente achar que é discriminação mesmo, né? É politicamente correto isso, a gente deve fazer isso mesmo, né? Mas eu só estou querendo abrir esses questionamentos para a gente pensar mais a fundo, né? A coisa. Uma outra coisa que eu comecei a pensar, tudo isso comecei a pensar para essa aulinha aqui, sabe, gente? Algumas coisas eu tinha pensado antes, mas boa parte comecei a pensar para isso aqui. Vejam vocês, a nossa lei, vocês sabem disso muito bem, né? Ela prevê a reintegração do empregado que foi discriminado, né? Ela enumera umas causas ali, mas é claro que a gente tem de elastecer ao infinito essas causas, não só porque a Constituição é genérica, né? A OIT é genérica, a Declaração dos Direitos Humanos, como também porque senão a gente estaria discriminando, né, os próprios discriminados, né? Pois bem, mas então vamos pensar no seguinte: o empregado, ele não pode ser despedido porque ele é aidético, né? Não pode ser despedido, é discriminação, ele é reintegrado no emprego, né? Mas ele pode ser despedido sem razão. Pode ser despedido sem razão. Se é que é possível despedir alguém sem razão. Quando eu falo sem razão, na verdade, eu escondo, provavelmente, né, por detrás disso, pequenas discriminações que podem ser até pessoais. Às vezes é um capricho até meu, né? Eu achei aquele sujeito antipático. Ele me olhou hoje com a cara meio chata. Vou mandar ele embora, não é isso? Mas mesmo que não seja isso, mesmo que a razão seja porque eu quero enxugar os meus custos e aumentar os meus lucros. A razão é essa, eu quero aumentar os meus lucros. Isso é possível. Então é possível eu jogar um sujeito na rua para aumentar os meus lucros. Isso é possível. E não é possível eu jogar um sujeito na rua porque ele é um imigrante chinês. Ou porque ele é índio. É claro que eu não estou defendendo a ideia de que não se deve reintegrar o índio, né? Mas será que a falta de razão não é razão suficiente para a gente tratar da mesma forma esses que são despedidos assim, né? É verdade que a Constituição, nas disposições transitórias, né, reduz, como a gente sabe, a proteção contra a despedida arbitrária ao fundo de garantia, os 40%, né? E a gente pode entender que o novo Código Civil superou isso, é o princípio da norma mais favorável, né? Boa-fé contratual, né? O Baracá, nosso colega, tem um livro muito bom sobre os novos princípios do direito civil, chama Boa-fé no Contrato de Trabalho, merece ser lido. Ou outra coisa qualquer, né? A gente pode imaginar, né? Como alguns já têm imaginado, outras formas de interpretação. Às vezes a empresa se desloca de um país para um outro, de uma região para outra, para pagar menos os trabalhadores. Não haveria também discriminação? Ninguém trata isso como discriminação. Não é uma discriminação? É uma coisa interessante. E também no mesmo país, vamos imaginar o seguinte, no mesmo país, mesmo
eu vou, na verdade, contar um outro caso. Eu estava na Itália uns tempos atrás, fica parecendo que eu estou contando papo, né, gente? Estava na França, depois estava na Itália, estava na Colômbia, né? Na Colômbia eu podia estar traficando mesmo, né? Mas enfim, eu estava na Itália e eu ouvindo uma palestra, uma conferência, há uns anos atrás, muito interessante, de uma professora ótima, sobre a União Europeia. E ela anunciava para os alunos, né, que a União Europeia tinha acabado de soltar uma diretiva, isso deve ter uns 8 ou 10 anos, uma diretiva, sobre o contrato a tempo parcial. A diretiva consistia no seguinte, de que a União Europeia entendia que não podia haver discriminação entre homens e mulheres, claro, né? Pois bem, havia vários países em que o trabalho a tempo parcial era tratado de uma forma menor, menos protegida do que o trabalho a tempo pleno. E as estatísticas mostravam que a maior parte, a grande parte, dos trabalhadores a tempo parcial são mulheres. Então, consequência, as mulheres estavam sendo discriminadas, né? A lei trata trabalho a tempo parcial com menos proteção. A maior parte dos trabalhadores são mulheres. Logo, as mulheres estão tendo menos proteção. Eu virei para ela e perguntei assim, professora, mas será que a gente não pode entender que, assim, dar um passo adiante? Entender o seguinte, que a discriminação atinge a todos os que são contratados a tempo parcial, se a gente compará-los com os que são contratados a tempo pleno, todos, homens e mulheres. Ela não entendeu, vai ver que o meu italiano estava muito ruim, ela não entendeu a pergunta, não. Mas é possível a gente entender assim, né? Mas o fato é que a OIT, a OIT inclusive, dá exemplos como esse, ela própria não considera discriminatório você, então, ter um monte de gente contratada a tempo parcial, ganhando menos ou com menos direitos do que outros, desde que você não atinja segmentos específicos, como lá é o caso das mulheres. Se for uma coisa difusa, homens, mulheres, etc., então não há discriminação. Pulando uma outra coisinha, porque não dá tempo de a gente ver, vocês checarem todas as minhas dúvidas, né? Eu pergunto, por que é que nós discriminamos? Né? Comecei a questionar isso. Até procurei algum estudo psicológico sobre isso, não encontrei. Há um tempo atrás, eu coordenei, junto com um colega, o Renaud, um livro que acabou tendo artigos interessantes sobre discriminação, chamado Discriminação, está até esgotado. E entre esses artigos, ficou faltando, na verdade, isso, um estudo mais elaborado, um estudo de alguns psicólogos sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Comecei a pensar, né? A primeira ideia que me veio à cabeça é que isso tem a ver com o sistema capitalista, é uma tentação, né, que a gente tem de ficar sempre culpando o sistema capitalista, né? Mas depois eu fiquei pensando, que bobagem que eu estou dizendo. Desde a antiguidade, vai ver que desde a pré-história, há discriminações, né? Alguém conta mesmo, por exemplo, que em Esparta era comum as pessoas portadoras de deficiência, os nenéns nascidos com deficiência, serem jogados de cima de uma rocha, né? E assim por diante, as mulheres, né? Mesma coisa, né? O Burns acha que as mulheres começaram a não ser discriminadas na Idade Média, e o símbolo disso, o sinal disso, foi o jogo de xadrez. Vocês já ouviram falar isso? O jogo de xadrez, porque até então no jogo de xadrez havia uma peça chamada, que era o primeiro-ministro, que podia andar só uma casa para cada lado. O primeiro-ministro cedeu o lugar à dama,
a rainha, que pode andar no tabuleiro inteiro. Será que a mulher pode andar no tabuleiro inteiro hoje? Não pode, né? Porque há não sei quantas mil profissões que são tidas como próprias do homem, inclusive os cargos de chefia, né? É claro que as mulheres já conseguem, muitas, né? Mas muitas não conseguem por serem mulheres, não é isso? Mas, enfim, então a gente não pode culpar o sistema capitalista, embora possa concluir, talvez, que o sistema capitalista tenha acentuado isso, porque a base do sistema, a lógica do sistema é a competição. Você pensar em você, destruir o outro, né? Não só, não, isso vale não só para o capitalista, como também para o trabalhador. Ele é o lobo do outro, né? Eu fiquei pensando, será que a gente discrimina porque a gente se vê no outro, quando o outro é igual a gente, e a gente não se vê no outro que é diferente da gente? Eu fiquei pensando no meu cachorro, vocês desculpem a comparação, né? Especialmente porque o meu cachorro é vira-lata. É o cachorro da minha menina, na verdade. Minha filha, eu tenho filho de 40 anos, mais velho que vocês, a maioria, né? Mas tem uma menina de 13 anos, né? Eu costumo dizer até que eu sou avô da minha filha. Então, ela queria um cachorrinho um dia, eu com o mercado, ela queria um cachorrinho de raça. Nós fomos no mercado, eu passei por uns cachorrinhos ali, perguntei, quanto custa? R$400, é uma raça, não sei. Falei, não, vamos andar mais um pouquinho. Aí ela viu um outro, eu perguntei, quanto custa esse? R$20. Ela falou assim, eu quero esse. Ele era pequenininho, um cachorrinho vira-lata, e deu super certo o cachorrinho vira-lata, porque não adoece, é bonzinho, legal. Discriminação ao contrário, né? Mas eu fico observando, né? Eu saio para correr, eu gosto muito de fazer corrida, e eu saio para correr com esse meu cachorrinho, fora de onde eu moro, né? Numa estrada de terra comprida, e de vez em quando aparece um outro cachorro, ele fica cheirando, abandonando o rabo cheirando. É claro que quando aparece um gato, um cavalo, ele não faz a mesma coisa, é o outro cachorro. Será que a gente tem um lado animal da gente e continua assim? A gente sente o cheiro, entre aspas, né, do outro que é igual a gente e repele o outro que é diferente da gente? Será que é uma coisa meio animal? Será que é isso? A gente tem aversão ao que é diferente, ao que tem opinião diferente da gente, ao que tem cor diferente da gente, ao que tem não sei o que diferente da gente, não estudou na mesma escola, fez a mesma profissão, não sei o quê. Pode ser, né? Qual a importância das lutas contra a discriminação? Está muito chato, gente? Eu estou fugindo também um bocado desse tema aí. Qual a importância das lutas contra a discriminação? Vejam vocês se vocês concordam com a OIT. A OIT diz o seguinte, que o trabalho... Qual a importância das lutas contra a discriminação no trabalho? O que a OIT diz? O trabalho é um ponto de entrada privilegiado para livrar a sociedade da discriminação. Então, você ataca a discriminação no trabalho e acaba discriminando em outros setores. Vocês acham que pode levar a isso? Pode acontecer isso? Pode, né? Pode acontecer também o contrário, né? A pessoa não ser discriminada fora do trabalho e ser discriminada no trabalho, né? Pode acontecer. Às vezes, por exemplo, eu estive na Bahia há poucos dias e um motorista do carro que me levava me falou que ele já teve uma experiência, tinha tido uma experiência aqui, no sul do país, né? De trabalho ruim, não deu certo, porque ele sentiu que muitas vezes as pessoas rejeitavam o trabalho para ele, porque ele era baiano, com a imagem, né, de que o baiano trabalhava menos, gosta de trabalhar, né, uma imagem que se criou, né.
como se criou a imagem também do negro, né? Do índio, né? Essas coisas, né? Malucas, né? Mas a OIT fala também que a luta contra a discriminação pode trazer um clima de tolerância e de pluralismo na sociedade. É possível, né? Será que a discriminação gera mais empregos, diminui a desigualdade social, a injustiça social? A OIT acha que a luta contra a discriminação é também uma luta pelo emprego, pela justiça social. Vocês acham que pode ser? Se uma empresa passa a contratar, por exemplo, mulheres e não contratava antes, por discriminação, passa a contratar mulheres, isso aumenta os postos de trabalho? Será que aumenta? Não, né? Claro, porque ela vai deixar de contratar homens, né? Nesse sentido, não. Mas pode melhorar as condições de trabalho? Dos que estão discriminados, sim. E dos outros também, né? Porque pode haver um efeito, aquele efeito a que a gente se referia. Como não há discriminados puxando os salários para baixo, pode ser que os salários subam um pouco. Há uns anos atrás, uma pesquisa concluiu que na Inglaterra, a entrada do salário mínimo, a lei que criou o salário mínimo, possibilitou um aumento geral de salários na Inglaterra. Professor, eu queria saber a sua opinião sobre o termo discriminação. Onde está a linha que separa o que é ruim do que é típico da função de discriminar? Por exemplo, discriminar verbas. Isso é diferenciar verbas. Quando a gente discrimina coisas no sentido lato, é diferenciar, correto? Sim. Que parte do ato de discriminar a gente enxerga no sentido nocivo? Podemos discriminar ordens de trabalho, uma pauta. Enfim, a discriminação existe como algo que visa organizar. Sim. Discriminar atividades, qual é a ordem que você vai fazer, primeiro iniciais, depois instruções. Nesse sentido simples da palavra. Em que ponto do ato de discriminar se encontra o que é nocivo, o que é pejorativo? Sei. Talvez a gente possa dizer que se o tratamento diferenciado é motivado por uma regra do jogo que a gente joga, ou seja, se ele é justificado pelo próprio sistema em que a gente se insere, se o empresário está fazendo aquilo porque ele quer ganhar mais dinheiro, quer que a empresa dele produza mais, então isso é justificável. Infelizmente, né? Porque não devia ser também, né? Mas é porque a gente está no sistema, né? E se não é assim, não. Mas é interessante a gente observar também que muitas vezes a discriminação ela se faz disseminadamente, diluidamente, difusamente, né? Ela é pouco perceptível. A gente pode dizer que no contrato de trabalho, como no processo, existem espaços informais, né? Então, a discriminação pode estar em pequenos olhares, né? Em pequenos gestos, na mão que se recusa ou que se esconde na hora de cumprimentar, né? Pequenos detalhes. Aliás, isso nos leva à questão do assédio moral, né? Uma coisa muito importante, muito interessante, vocês já devem ter lido a respeito, mas uma colocação muito importante que se costuma fazer em relação ao assédio moral serve também para discriminação, boa parte das discriminações. É o fato de que no assédio moral não há conflito, não há conflitualidade. Quando há um conflito aberto, eu me defendo, posso me defender. No mínimo, eu posso distinguir quem é que me ataca. Falar, é você está sendo injusto. Mesmo que eu engula aquilo, eu vou saber colocar no outro a culpa dele, né? Ao passo que, se não há um conflito aberto, se a coisa é diluída, se é sutil, se é por subterfúgio, se é indireta, eu próprio posso me sentir confuso em relação àquilo que eu estou sentindo.
eu posso me questionar, será que é isso mesmo? Será que o sujeito está me agredindo mesmo? Será que não é culpa minha? Aí para eu me culpar é um pequeno passo. Né? Então, na verdade, a existência de conflitos abertos acaba sendo menos ruim do que a dissimulação dos conflitos, que muitas vezes a discriminação traz. Né? Bom, essa questão hoje em dia, né, do nosso... Vamos tentar perceber algumas dificuldades no combate à discriminação. Né? Talvez uma das dificuldades seja o nosso individualismo cada vez maior. Né? Isso faz parte da cultura, do sentimento dos nossos tempos. Né? Cada vez nós estamos mais individualistas, pensando na gente mesmo, né? Enfim, menos no outro, né? Talvez isso acentue, mas há razões mais concretas que dificultam a luta contra a discriminação. Por exemplo, a própria lei, ela tem limites muito estreitos, muito tímidos. Por exemplo, vamos pensar numa norma. A CLT impede que uma pessoa anuncie, né, faça anúncios de emprego discriminando mulheres, não é isso? E homens também, por tabela, né? Não pode fazer anúncio de emprego discriminando mulheres. Enquanto os empresários não conhecem essa regra, eles fazem, os que querem fazer esses anúncios, fazem esses anúncios e depois são, eventualmente, penalizados pela justiça. Mas a partir do momento em que todo mundo conhecer essa regra, ninguém mais vai fazer anúncio, porque não precisa fazer anúncio. Basta, no momento da contratação, falar, eu não te contrato. Não precisa dar motivo. Não precisa dar motivo para despedir nem para contratar. Não precisa dar motivo. Então, na verdade, isso acaba se reduzindo a nada. Às vezes, medidas antidiscriminatórias também discriminam. Por exemplo, diz a OIT que na Turquia, algumas empresas de fora, empresas multinacionais, inclusive, e também no serviço público, começaram a exigir que as empregadas não usassem véu. E o Comitê de Peritos da OIT acabou concluindo que isso é uma prática discriminatória. Vocês veem, o véu foi proibido por ser discriminatório, né? Que é uma marca da submissão da mulher. Né? Tem de usar o véu. Então foi talvez não, certamente para uma tentativa de emancipar a mulher, né? Mas isso produzia discriminação, porque aquelas mulheres não conseguiam emprego. Vocês veem como é que a coisa é complicada, né? Os próprios locais de trabalho e a própria organização de trabalho são construídos com base num padrão, e o padrão, em geral, é o homem adulto, que não tem encargos familiares. Por exemplo, os horários de trabalho mesmo, né? Horários rígidos de trabalho. Como é que a mulher pode ter horários rígidos de trabalho, ela sendo mãe? É verdade que aí também pode entrar uma outra discriminação, né? Os encargos familiares não são repartidos, né? Mas, enfim, é a realidade, né, do nosso tempo, da nossa cultura, né? E também, às vezes, por uma questão até biológica, né? A mãe tem de amamentar o filho, etc. E tal, né? Mas, enfim, isso dificulta o acesso ao trabalho da mulher, né? Mesma coisa as pessoas com deficiência. Não há equipamentos na empresa que tornem o acesso real, físico, dessas pessoas facilitado. Pois não. Além das cotas, uma outra medida, inclusive,
Realmente, essa questão das cotas é complicada, né? Porque pode gerar efeitos também secundários, né? E nocivos, né? Por exemplo, as pessoas serem vistas como pessoas privilegiadas, né? Por parte dos outros, né? Mas, por outro lado, um analgésico, né? Para a dor, né? Enquanto não se opera o cliente, né? O paciente, né? É difícil a gente se posicionar contra as cotas, né? Eu acho. Agora, no campo das universidades, salvo engano, a Universidade de Campinas ensaiou, não sei se continua fazendo, uma coisa interessante. Ao invés de dar mais vagas para pessoas negras ou pobres, não sei, ela abriu vagas para essas pessoas para cursinhos pré-vestibulares, que é talvez uma variante interessante, né? Agora, no caso das empresas, no caso do mercado de trabalho, na verdade, eu acho que a lógica teria que se passar por aí, né? Você priorizar, continuar com essas cotas para portadores de deficiência, etc. e tal, tudo bem, mas você priorizar a qualificação das pessoas, né? A educação dessas pessoas e também uma reculturalização, né? do meio empresarial, né? Ou seja, uma propaganda maciça, né? Junto ao meio que emprega, né? A respeito disso, né? Vejam vocês, pois não. Sim. A exemplo do IDET, que é um funcionamento do ministro falando que essa proteção da visão deles acertada ao IDET não seria uma forma, não seria um motivo para que os empregadores não contratassem idéticos. O empregador saberia que se contratar um idético, ele sabe que ele vai ter um pretenso estável para o resto da vida. Quer dizer, a própria discriminação, a própria medida antidiscriminatória reproduz a discriminação em outros termos, né? Em outros níveis, né? Pode acontecer isso. Aliás, nessa questão do aidético, é interessante a gente observar que essa preocupação com a AIDS, de certo modo, ela também é discriminatória, porque há outras doenças tão graves quanto que não são tratadas assim. O problema da AIDS é que ela atinge a classe média também, a classe rica. Tem isso também, né? Então, há não sei quantas mil outras doenças que podem provocar a não aceitação do empregado, né? no emprego. Inclusive, a mais visível delas, que é a doença estética, né? Doença, entre aspas, né? Uma pessoa que nasceu feia, ou às vezes muito feia, ou às vezes horrorosa, né? Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Pois não. Aproveitando a questão aí do aidético, né? O TST já decidiu o processo, né? Para a reforma, né? Teve uma redução de discriminação. E assim, eu particularmente como advogado, tive um caso muito eu vejo assim, percepcionar isso, realmente não houve discriminação. Uma vendedora trabalhava nessa empresa e a loja, uma das filiais foi fechada, né? Não sabia que ela tinha isso. E de uma forma de discriminação positiva, optou por manter uma empresa que planejou para outra filial. E aqueles funcionários que foram mandados embora, menos ela. Só que ela, diante da situação, se sentiu beneficiada. E nesse caso ela passou a atuar, a trabalhar com azulejo, né? Aproveitando que ele sabia da situação, que ela tinha vírus, e ela bate para de ponto, tal. Então, essa situação criou, na verdade, foi negativo, né? Porque ela deixou que aquilo que era prejudicado no trabalho. E a gente, para provar isso, foi realmente muito difícil. E a juíza entendeu que a pressão era relativa, não teve prova suficiente para avançar. E isso, para mim, criou uma situação que eu acho muito difícil quando você se tem uma seguinte, que é a pressão
Eu acho que, a gente pensando assim, genericamente, né? O que normalmente acontece, né? Eu acho que o que normalmente acontece é que o empregado discriminado, ele não tem condições igualitárias de provar discriminação. Então, até segundo, a gente, pegando de empréstimo, né, um princípio civilista, né, da aptidão para a prova, eu acho que a gente deve seguir essa trilha da inversão do ônus da prova. Eu acho que eu acredito assim. Aliás, a própria OIT explicitamente pensa assim, sabe? Eu acho que, se raciocinando em termos gerais, né, globais. É claro que num caso ou no outro, eu não sei se vocês já assistiram um filme muito engraçado, em que o sujeito é mandado embora, ou sabe que vai ser mandado embora, e ele se faz de gay. Francês. Close. Vale a pena, é um filme muito, muito engraçado e muito interessante. Pois não. Nesse caso, você não tem gente, uma espécie de desejo, passado o tempo, sim, pode chegar numa justa causa. Mas ele quis dar O homem seria o empregador. Sim, é verdade. no caso concreto, por justa causa. na verdade, ele quis dar, né? Ele quis atividades que nós não temos obstáculos. Se aí acabou desfilando. Ei. Não, mas a OIT dá notícia de que na maior parte dos países, né, já se encaminha nessa direção e sugere isso, mas nada explícito. Mas, eu, salvo engano, nesse livro mesmo a que eu me referi, a essa colocação. Sei. Sim, aí nesse caso o empregado, ele entraria, digamos, com um começo de prova, né, com a prova indiciária, né? Ele falaria, né, que, por exemplo, no caso do gay, né, ele falaria que ele é gay, né? Ela assumiria isso, né? E em seguida que ele foi despedido. Bastaria isso. Então o empregador trataria de mostrar que ele foi despedido, como também foi despedido o Tunico, o Joaquim e a Maria, que não eram gays, nem lésbicas, nem nada na mesma época. Ou então que havia uma outra causa, uma outra motivação. Isso poderia ensejar, num caso ou no outro, injustiças concretas, né? Mas enfim, isso também faz parte da regra do jogo. Bem, algumas coisinhas, gente, mais interessantes sobre algumas formas de discriminação. Em relação à mulher, vocês sabem que há um poeta chamado Grape. Eu só conheço esse pedacinho da poesia dele, né? Mas ele diz o seguinte, que, vamos ver se vocês concordam, né? Se as mulheres especialmente concordam. Ele diz mais ou menos o seguinte, ele diz o seguinte, que os homens pensam com largueza, as mulheres sentem com profundidade.
O coração dele é o mundo dela é o coração. Vocês veem alguma discriminação, um traço discriminatório nisso? Que bonita é, né? É. Olha aqui, outras coisas interessantes aqui, olha, mais duas coisas interessantes. O Conte, Augusto Conte, olha o que ele dizia, que as mulheres, elas são inaptas para o governo, até para o governo doméstico, por uma espécie de, aspas, estado infantil contínuo. E uma... Geralmente as mulheres são mães dos próprios maridos. São mães dos maridos. É verdade. E no século XIX, diz um autor, uma autora muito interessante, escreveu um livro belíssimo, é uma francesa, ela diz o seguinte, que no século XIX, especialmente, a mulher está no centro de um discurso tríplice, ela é três coisas ao mesmo tempo. O que ela é? Ela é fogo, às vezes ela é vista como fogo, ou seja, louca, histérica, heroína, heroína também, né? Ela é também, eu estou reduzindo aqui, porque ela é também água, pode ser água. O que é água? Fonte de inspiração, passiva, paciente, doce, amorosa. E ela também é terra, guardiã da moral, estabilidade, pedestal. Mas o que ela própria conclui? Ela é mulher, né? Aspas, no entanto, aspas, mais do que tudo, as mulheres, mais do que os homens, as mulheres, cimento do povo, sangue das cidades, foram rebeldes à ascensão da ordem industrial. Estou contando a Revolução, ela conta muito bem do papel das mulheres, lutando contra a carestia, pelo pão, e lutando também pelos maridos, quando eram presos, lutando mesmo, e inclusive incentivando os maridos a quebrarem máquinas no movimento ludista. Então a mulher está fortemente presente na vida operária do início da Revolução Industrial. E o movimento operário, tanto era assim que o próprio movimento operário, ele aceitava, mas ao mesmo tempo temia a presença das mulheres, porque achava que as mulheres eram radicais demais, loucas demais, né? E ao mesmo tempo, contraditoriamente, foram as mulheres, no Japão, por volta de 1920, aqui, os trabalhadores que trabalhavam no sistema taylorista, que foi implantado no Brasil, no Japão antes do toyotismo, né, nos anos 20 mais ou menos, entre os trabalhadores 70% eram mulheres, porque os japoneses achavam que elas eram mais submissas ao trabalho repetitivo, ao trabalho monótono. Porque as mulheres japonesas também é outra cultura, né? Então as mulheres foram várias coisas ao mesmo tempo, né? Vocês sabem que eu tive uma pequena emoção, mas da qual eu não me recordo, legal, quando eu estava passeando em Roma, porque eu morei lá, na verdade, e eu vi uma estátua, eu nem sabia que existia, da Anita Garibaldi, no Janículo. Anita Garibaldi foi heroína, né? Brasileira, no Brasil e na Itália, né? Gaúcha, né? Gaúcha? Santa Catarina? Diz a OIT, tem que ficar de olho aqui no relógio, diz a OIT que muitos empresários discriminam as mulheres racionalmente por entender que as mulheres implicam custos maiores, porque elas ficam grávidas, porque tem menos disponibilidade também para hora extra, porque tem mais complicações domésticas, né? Mas uma pesquisa realizada na América Latina mostrou que esse custo a mais do trabalho das mulheres corresponde apenas a 2%
do que elas ganham, que é pouco. Então é quase zero. Significa nada, nada, nada. Apesar disso, a relação salarial entre homens e mulheres é grande. De um modo geral, no mundo, está diminuindo um pouquinho, mas existem alguns lugares que está aumentando. Na América Latina, aumentou, entre 1990 e 2000, aumentou de 68% para 78%, segundo dados da OIT, os casos dos trabalhadores que ganham por hora. Questão da raça, né? Dizem que nem existe raça, né? A última conclusão dos antropólogos, né? Nesse sentido, não existe. Existe uma raça, a raça humana. Não existem raças, né? Somos todos completamente iguais. Mas a discriminação, a gente sabe, é violenta, né? Voltando a Salvador, o mesmo motorista de táxi, de motorista do carro, tribunal, me falou o seguinte, eu anotei aqui, deve estar certo. Salvador é a 6ª economia do país, e a Bahia é o 23º estado no índice de desenvolvimento humano. E também a capital do desemprego do país. E, ao mesmo tempo, Salvador, como a gente sabe, é também a capital do turismo no país, né? E o turismo baseado, fincado na cultura negra, né? Vocês veem que coisa mais louca, né? Mais sem sentido. O papel da OIT nesse ponto tem sido forte, tanto assim que a África do Sul ficou 30 anos fora da OIT, até que acabou com a política do apartheid, né? Em relação a isso, tem uma passagem interessante num livro do Fernando Henrique. Vocês vivem falando mal do Fernando Henrique, né? Tem uma passagem interessante, não sei se vocês conhecem. Ele fala o seguinte, que ele sugere que uma parte do preconceito que os brancos têm em relação aos negros, talvez tenha raízes históricas e, de certo modo, até certo ponto, até explicáveis, pelo seguinte: depois da escravidão, logo em seguida, a abolição da escravidão, muitos negros optaram por não trabalhar. Muitos não conseguiram o mesmo trabalho, né? Mas muitos optaram por não trabalhar e se tornaram mendigos por opção. E por que mendigos por opção? Porque o trabalho para eles era a marca da indignidade. Então, afirmar o não trabalho era, ao mesmo tempo, afirmar a liberdade. Interessante, né? Mas só que isso acentuou o preconceito, né? Questão da idade. Tem uma colega nossa, né, Daniela, eu até tive a felicidade de fazer um prefácio do livro dela. Escreveu um livro muito interessante, chamado Trabalhador Envelhecente. Eu esqueci o título exato, mas é sobre o trabalhador envelhecente, que sou eu, né? Aqui, né? 60 anos, né? Estou completamente envelhecendo. Aliás, eu falo até isso no prefácio. Vocês sabem que até 2050 o número de idosos no mundo irá triplicar, segundo as projeções, e o resto da população crescerá 50%. Segundo um autor, esse mundo será um mundo em que a metade mais jovem vai rechaçar a metade mais velha, e os idosos sentirão raivas de si mesmos por consumir os recursos da sociedade. É um risco, né? Coisa tétrica. Mas por que a gente discrimina o idoso? Isso tem a ver muito com a empresa moderna, né? Que quer passar a imagem do moderno mesmo, né? E que também entende que o mais novo tem mais cabeça, melhor cabeça para ficar desaprendendo, reaprendendo, é mais facilmente cooptável. E o mais velho também é meio perigoso, né? Porque o mais velho foi educado numa geração em cujos valores políticos, inclusive, eram diferentes. E muitos dos jovens de hoje, é claro que vocês são diferentes, né?
tiveram oportunidade de estudar e tudo. Muitos dos jovens de hoje não tiveram o contraponto, né? Então, o trabalhador velho costuma ser mais complicado. Por essas e por outras. Oi? Do Paulo Paim. Ah, isso eu não sabia. Ó, loucura, né? Pois é. Na verdade, pois é. Vocês sabem que isso eu acho uma loucura, né? Uma loucura. Uma loucura. Será que você pode me dar os dados disso? Mandando um e-mail para mim? É tgviana@gold. Aliás, se algum de vocês quiser eventualmente, a gente se comunicar aqui, as ordens, com muito prazer. É tgviana@gold. A gente está caminhando para o fim, né? Porque a hora está. Mas a questão da opção sexual. Você sabe que o maior @gold.com.br. Essa questão da opção sexual, né? Que é complicada. O que a gente pode falar disso? A OIT diz algo interessante, que de uns tempos para cá, especialmente a partir dos movimentos dos anos 60, né, dos gays, lésbicas, né, também movimento feminista, movimento dos índios, dos negros, tudo explodiu no fim dos anos 60, mudou-se o enfoque. Então, as discriminações de sexo passaram a envolver também, né, a questão da opção sexual, né? Mas as estatísticas mostram que, na verdade, essas discriminações, elas são mais violentas, e violentas no sentido próprio mesmo, fora do trabalho até do que no trabalho. Os homossexuais, né, especialmente, são vítimas de violências físicas. A gente vê isso no jornal a cada instante, né? E em alguns países uma repressão penal também violentíssima. Vocês sabem que, eu estava vendo aqui, não tem tempo de mostrar, mas vocês sabem que em alguns países pena de morte, continua sendo pena de morte. São inúmeros, dezenas os países em que isso é criminalizado até hoje. Dezenas, mas dezenas, enquanto as dezenas. E penas altas, muitas penas superiores a 10 anos. Dentro da própria magistratura. Exatamente. Exatamente. Tradicional, vamos dizer assim. Mas houve comentários sempre assim, no meio de uma conversa normal, fulano não sei o quê, fulano não sei o que lá. E a gente fica às vezes constrangido, porque no meio da conversa suja. E não é uma vez só, não, diversas vezes. Assim, enfim, existem, claro, que não sei quantas mil outras formas de discriminação, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um tipo diferente, né? Há um tempo atrás, eu estava em São Paulo, aí já estava em São Paulo, né? Estava em São Paulo, conversando com o Estevão Malé, que é ótimo, né? Ele foi examinador de alguns de vocês, mas ele é muito elegante, né? Muito fino, muito inteligente. Reprova com classe. Mas ele me falava aí das dificuldades que às vezes tem o reclamante de produzir prova, não sei o quê, e eu então comecei a pensar no seguinte, que na verdade o processo ele tem as
o procedimento, tem as regrinhas, todos os formalismos que a gente conhece, né? Até como fazer a sentença, né? E tal, cheio de regrinhas. É um jogo, na verdade, né? Um jogo cheio de armadilhas também, né? Você conhece o caminho, né? Você vai, né? E essas regrinhas já discriminam, né? Porque quem não conhece o caminho, aliás, o linguajar jurídico já discrimina, né? Fecha as portas, né? Fecha o acesso completamente, né? Mas, enfim, o fato é que existem as regrinhas, né? Mas existem outras regrinhas não escritas. E a gente acaba aplicando essas regrinhas. As regrinhas são informais completamente. Tem a ver, muitas vezes, com a gente, com o modo da gente ser. Às vezes não. O próprio ambiente. Então, por exemplo, tem a fila do elevador, tem a testemunha que mente, tem a testemunha do patrão que sabe melhor conversar do que a testemunha do empregado, e que vê no próprio juiz uma pessoa igual a ela ou quase igual a ela. Tem a testemunha do empregado que treme de medo diante do juiz, ou que não entende o que o juiz fala. Um dia eu perguntei para uma testemunha, e quer dizer que o senhor, quando saía do bar, acompanhava a Lindaura até a casa dela? Era para saber se a Lindaura fazia hora extra. A Lindaura saía de outro bar. Eles moravam perto. Ele virou-se para mim e falou assim: espera aí, doutor, acompanhar ou não acompanhava, não. Eu ia junto com ela, mas não acompanhava, não. Então, o linguajar do juiz, né? O senhor tem interesse na causa? O senhor tem interesse na causa? Eu tenho, é claro, ele é meu amigo, o sujeito responde, né? Se for testemunha do empregado, se for testemunha do empregador, não, o advogado já terá mostrado para ele, e ele próprio nem precisa de advogado, fala, não tem interesse nenhum, eu quero que o mais justo ganhe, né? Então, tem o linguajar, né? Aliás, o próprio linguajar também causa discriminações, não é isso? Em Minas a gente fala, eu encontrei com os colegas cariocas, os meninos, né, como vocês, fizeram um concurso para juiz em Minas, e eu perguntei para eles, escuta, vocês já aprenderam a falar uai? E eles falaram, olha, com uai a gente não teve problema não, o pior foi aprender a falar observessor. A gente fala observessor. Significa olhe para você ver, Senhor, né? E na Bahia também, voltando à Bahia, esse mesmo motorista me falou que lá Opaió. Opaió. Tem até um filme com esse nome agora. Opaió. Significa olhe para aí, olhe, né? Mas enfim, a própria linguagem faz a gente discriminar, não faz? Não faz? O jeito de comer à mesa, né? Não é isso? Tudo, a gente discrimina em todos os momentos das nossas vidas, né? Mesmo sem saber, mesmo sem querer. Mas enfim, então o processo é cheio disso, dessas coisas informais, que acabam afetando a prova e afetando a sentença. É claro, se a testemunha treme de medo, ela pode me convencer menos do que a outra que é tranquila, firme. Se o meu advogado, como eu sou empregado, o meu advogado é pior, e muitas vezes isso acontece, né? Os primeiros clientes são empregados, é claro que eu vou levar desvantagem diante do patrão que tem um advogado melhor. Se a minha testemunha tem medo do patrão, inclusive, ou de não arrumar outro emprego, e a testemunha dele, o patrão, não tem medo, é claro que eu vou levar desvantagem. Então, o processo é cheio de espaços de desigualdade, que são escondidos. Com isso, o próprio juiz discrimina. E o juiz, por outro lado, também não é discriminado? Vejam vocês, agora em Minas, eu não sei se em todos os lugares do Brasil, agora em Minas, o tribunal se reuniu há pouco tempo
e decidiu que os juízes do tribunal vão ser desembargadores. Eu mesmo virei desembargador, mesmo a contragosto. Bom, sou aposentado, devo ter direito adquirido a ser juiz, né? Mas, enfim, desembargador. Por que desembargador? Possivelmente por causa de uma coisa meio inconsciente, sei lá, né? Uma tentativa de mostrar que a justiça do trabalho tem esse lado. A justiça do trabalho é tão justiça quanto outra justiça, né? Ok? Mas, na verdade, o juízo do trabalho, ele é muito valorizado no meio intelectual, junto aos trabalhadores, mas no resto ele é muito menos valorizado que o juiz de direito, que o juiz federal, muito menos. O direito do trabalho é muito menos valorizado do que o direito civil, que o direito comercial. Toda vez que se fala assim, se numera o rol de disciplinas de uma faculdade, vocês podem observar, o direito do trabalho é uma das últimas, né? Então, por que será isso? Talvez porque a gente lide com o trabalho humano, por conta alheia, que é um trabalho também depreciado, né? Ele está em segundo plano, o capital que está em primeiro plano. O direito civil trata do capital, nós tratamos do trabalho. Então, isso se reflete na gente. Então, a gente é discriminado, e a gente também discrimina, né? A gente tem que estar atento para isso, né? Uma ultimíssima coisa, eu vou contar para vocês, eu tenho contado isso em outras palavras, não sei se estou repetindo em relação a alguns de vocês, mas enfim, é uma coisa interessante. Eu estava aqui em Brasília, agora cheguei em Brasília, né? Viajei pelo mundo, cheguei em Brasília. Estava aqui em Brasília, há uns anos atrás, liguei a televisão, e lá estava anunciando uma exposição da Yoko Ono, uma exposição aqui em Brasília, Yoko Ono. O título era mais ou menos, vamos transformar o mundo, uma coisa assim. Eu então tinha uns minutos, umas horas de folga, eu pedi para um amigo, um colega me levar na exposição. Eu cheguei lá na exposição, tinha uma pessoa na entrada, eu falei, quanto que é? Pode entrar de graça. Entrei lá, eu vi. Eu falei, Yoko Ono está por aqui? Eu falei, não, Yoko Ono não vem aqui no Brasil, a exposição independente dela, ela que bolou, mas é só isso. Cheguei lá, tinha uma mesa, que era igual essa, assim, mais larga. Nessa mesa, um monte de vaso de barro, vaso e outras coisas de barro, de cerâmica. E também martelo e cola, fita durex. Eu perguntei para ele, o que é isso? Eu reparei que tinha alguns vasos quebrados, outros remontados. Eu perguntei, o que é isso aqui? Ele falou, isso que é exposição. Vamos reconstruir o mundo. Se por acaso você quiser, ele me falou, se quiser, você pega esse martelo e quebra o que você quiser quebrar. E em seguida, se quiser colar, também cola. Certo? Bom, eu não quebrei nada não, né? Eu não quebrei nada não, mas eu fiquei observando o que as outras pessoas tinham feito. Vários vasos estavam quebrados, mas muitos estavam colados, alguns da forma original, mas a maioria colados caoticamente, com pedaços que não se encaixavam. E havia até vasos inteiros nos quais tinham sido colados pedaços de vasos quebrados, inutilmente, né? Eram inteiros. Eu comecei então a eu lembrei de uma colocação que eu li num livro fantástico, David Harvey, Uma Condição Pós-Moderna, não sei se vocês já leram, ele cita um autor que diz o seguinte, mais ou menos isso, que há uma identidade e uma diferença muito fortes entre o mundo moderno, que foi o mundo da minha infância, o mundo dos seus pais, e o mundo pós-moderno, que é o mundo de hoje. Qual será a identidade? A identidade é de que, tanto antes como agora, a gente vive num mundo cheio de fragmentações, de divisões, de caos, né? Tudo
Vejam vocês as próprias relações, né? Com quantas pessoas a gente se encontra no dia, em cada dia? A gente esbarra em quantas pessoas? E quantas pessoas a gente conhece, né? A cada dia, né? A gente toca mesmo por dentro a cada dia, né? Pode ser até nenhuma. A gente pode encontrar 1000 pessoas e até nem enxergar nenhuma, né? Então, tudo separado, dividido, fragmentado, caótico. É o ponto em comum. Hoje é mais ainda, né? Mas em termos qualitativos, ponto comum. E o ponto diferente? O ponto diferente é que o mundo moderno tentava reconstruir o caos. A gente vê isso em vários movimentos, né, da nossa cultura. Por exemplo, o urbanismo. Os projetos do Le Corbusier, né, que influenciaram até o Niemeyer aqui em Brasília, né? Qual que era o projeto? Era, na verdade, reconstruir as cidades, construir cidades inteiras, todas planejadas, certinhas, tudo localizado, aqui setor de hotéis, aqui setor de cinemas, aqui não sei o que, esplanada do Ministério, não sei o que e tal, ou então casas populares, todas iguaizinhas, né? A gente via isso também nos grandes projetos, nas grandes propostas, inclusive políticas, né? Marx, trabalhadores de todo mundo univos, né? Um novo sistema para todo mundo, né? Através de um caminho só, único. Freud, com a psicanálise, né? Por aí vai, né? Enfim, a própria fábrica que dividia o trabalho, fragmentava o trabalho, né? Como a gente vê no filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, ela também reunia os trabalhadores. Ela uniformizava, estandardizava os trabalhadores. Os produtos eram assim também estandardizados, né? Então havia toda uma tendência geral da sociedade no sentido de reconstruir o dividido. Hoje não. Hoje, aí está a diferença, né? Hoje a gente convive, aceita e às vezes enfatiza e quer a divisão, a fragmentação. O próprio urbanismo, voltando ao urbanismo, né? O urbanista hoje, ele não reconstrói a cidade, ele não planeja a cidade, ele simplesmente tenta, a partir da diversidade da cidade, dar soluções para os pequenos problemas. Os produtos também são diversificados, não é isso? Tudo é assim, e tudo misturado, né? Um dia desses, eu fui num restaurante, a minha mulher olhou o cardápio e falou assim, eu quero isso. Eu perguntei, o que você pediu? Ela falou assim, bife com chocolate. Então, recolagens, reconstruções de coisas díspares, completamente sem rumo. Se a gente vê isso, vê hoje aí um prédio, um edifício no estilo pós-moderno, o pós-moderno, na verdade, é uma releitura de vários estilos da arquitetura, né? Pois bem, isso acontece também no direito, né? No próprio direito. Vocês reconheceriam o direito do trabalho se o vissem há 20 anos, há 30 anos atrás, com o espírito de 20 ou 30 anos atrás? Se o Cesarino Júnior lesse hoje as leis trabalhistas, ele não teria um choque? Para onde foi a uniformidade, né? Aonde estão os princípios? Não é isso? Pois bem, então, voltando à exposição, né, eu fiquei pensando que, possivelmente, né, uma sacação da minha parte, eu sei, mas possivelmente a Yoko Ono era uma mulher moderna, né, dos tempos modernos, né, dos meus tempos, né, e fez uma tentativa meio desesperada para ver se as pessoas reagissem modernamente ao caos pós-moderno, né? Reconstruindo o mundo, né? Como era o título da exposição. Mas, na verdade, as pessoas reagiram pós-modernamente, reconstruíram caoticamente o mundo. Num primeiro momento, isso pode ser ruim, né? Deve ter aspectos ruins, né? Mas tem também um bom aspecto, tem bons aspectos. Eu acho que isso a gente deve
perceber. É exatamente esse sentimento pós-moderno, essa cultura pós-moderna, que faz a gente perceber as diferenças. E talvez a solução esteja em reconstruir caoticamente mesmo esses pedaços. Talvez seja isso, né? E não simplesmente querer dar soluções modernas ao que foi pós-modernizado, né? Talvez o próprio direito do trabalho, né? A gente é sempre contra a flexibilização, claro, também sempre fui, né? Mas alguma flexibilização, eu acho que deve haver no sentido positivo, de você ir atrás, perseguir as mudanças, as mutações, você ter flexibilidade no sentido de acompanhar, mas de uma forma positiva, acompanhar, corrigindo as mutações, né? Em vez de ficar completamente estático, né? Completamente estático. A CLT, boa parte, realmente é produto da fábrica fordista, né? É claro que esse estilo de modelo, esse modelo de relações de trabalho está mudando, né? Mas é um terreno super pantanoso, super complicado, super arriscado. A gente nem deve falar isso, eu nem devia estar falando isso que eu estou falando, né? Porque eu posso ser mal interpretado, né? Mal entendido, né? O que eu acho que a gente não deve reduzir em nada a condição de vida dos trabalhadores, em nada, mas eu acho que a gente, exatamente para fazer isso, a gente deve ter algumas flexibilidades positivas, né? Por exemplo, dou só um exemplo, a questão do sindicato. Está nascendo agora uma experiência nova no sindicalismo, com lutas. Essa experiência me parece super interessante. É um sindicato que não se atrela, não se reduz a defender uma ou outra categoria. Um sindicato não só intercategorial, mas um sindicato que abarca trabalhadores formais, informais, prostitutas, engraxates, desempregados, todo mundo. Não é flexibilidade isso? É uma flexibilidade, né? Não pode ser interessante? Pode ser. Na última greve dos bancários em Belo Horizonte, havia bancários e havia sem terra no meio dos bancários. Não é interessante? Pois é, gente. Vocês desculpem se eu os cansei e, enfim, muito obrigado pela paciência.